aí, professor Manuel, você, a voz da educação, Movimento Fé e Paz. Estamos aqui com o nosso grande diretor que está ganhando muito dinheiro. Nosso dinheiro está indo tudo para a mão do Anderson. Anderson, obrigado aí, tá investindo. Vê se dá para trazer uma bolachinha do dia, viu? Porque, pelo amor de Deus, convidado, a Denise, você me desculpa aí, viu, a bolachinha assim mesmo, porque é muito dinheiro, ele economiza. Adenilson, nós estamos aqui com você, que é uma das pessoas que eu aprendi a gostar nas nossas discordâncias e nas concordâncias. Por isso que você não poderia deixar de participar da voz da educação. A voz pela voz e a voz, porque você ainda não é avô, né? Que eu achava, você ainda não é avô, né? Ainda não. Mas é uma questão de tempo, entendeu? Então, me aguarde. Denilson, nós estamos aqui na plataforma Estúdio e nós estamos aqui no Quilombo Artístico. Então já vou como assim, e faz uma gentileza, se apresente e para você que é um trabalhador da educação, aquela coisa toda, depois da apresentação sua já pode falar sobre isso. Qual a importância de ter um quilombo artístico? Tem alguma coisa a ver com os quilombos antigamente? Como é que é isso aí para você que é uma pessoa bem informada e formada? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. E eu gostei muito de conhecer esse espaço do Quilombo Artístico, porque assim é mais reafirmar as nossas conquistas e reinventar os nossos antigos quilombos e trazer a voz afirmativa do povo negro. Então, eu sou professor Adenilson, sou professor há mais de 40 anos na rede estadual, fui diretor da CUT, fundador do Educafro, junto com alguns professores, e o meu amigo Júlio Tumbiara lá em Santos, a Vera do PT, o Bartô, e também sou fundador de vários grupos de discussões dentro do movimento sindical, quando eu fui do coordenador e conselheiro por mais de 26 anos na PUESP, como coletivo antirracismo, coletivo LGBTQIA+, e o coletivo indígena, que a gente estava no momento de fomentação, de discussões e inclusão desses povos minoritários, também na discussão sindical. Que barato. Tá vendo, Anderson? O cara não é fraco não, rapaz. E hoje eu sou, já há um bom tempo, iniciado na religião matriz africana, na Umbanda, por enquanto um pouco meio quieto, parado, resolvendo algumas pendências para poder continuar futuramente. Eu esperei que a gente sentiu o momento, e eu coloquei aqui, um dos momentos que a gente estava junto, fora do sala de aula, era com o Luiz Fernando, né? O grande paiô dela, olha. Luiz Fernando, ele na diretoria de ensino, ele conseguia passar uma tranquilidade, eu morria de rir com ele, porque eu sempre perturbava ele, brincava com ele, mas ele sempre aquela elegância, aquele jeito, aquela tranquilidade, que às vezes falta para as pessoas. E aí vem uma pergunta para você. Nós estamos no Quilombo, nós estamos falando, você falou de matriz africana, a gente aprende na escola temas transversais. Hoje é fácil conversar sobre religiosidade, sobre iniciação política, sobre pessoas que pensam diferente. Tá fácil conversar hoje na escola? Olha, assim, quando as pessoas elas estão não armadas e as pessoas estão desejosas em aprender, é fácil conversar. E a pessoa que vai conversar, inserir a conversa, ela tem que estar despojada de preconceitos. Tanto na questão religiosa, como na religião de sexualidade, quanto na questão da diversidade étnico-racial que permeia a escola. Então existem pessoas de todos os credos, pessoas de todas as religiões, e nós precisamos aprender a respeitar a diversidade de fato em todos os locais. Tá vendo? Por isso, Denilson, que a voz da educação, ela tem essa pretensão de ouvir as pessoas. Né? Até a gente brinca, né? A nossa parte maior que a gente quer trabalhar, na verdade, é o ouvido.
E algumas pessoas têm comentado, ao assistir nosso programa, dizem que eu falo demais. Gente, eu já diminuí uns 5%. Acho que daqui uns 20 anos eu vou estar bem, viu, Denilson? Vou estar, né? Mas a ideia não é que eu fale e você escute, é que nós dois possamos interagir. Porque a voz da educação é essa a ideia do programa. E aí eu te faço uma outra pergunta. Nós estamos nessa situação, né? As pessoas às vezes não querem escutar. Porque na verdade é mais cômodo a ignorância. Então quando você chega nesse auge, né? Você hoje é um jovem senhor que ainda está trabalhando, está militando no teu sindicato. A tua participação individual, né? Ela não faz uma influência para as pessoas que estão ao teu redor? Claro que sim, pois assim, na escola nós temos as crianças que se escondiam para não dizer sua religião, porque era o macumbeiro, era a pessoa que fazia mal. Então assim, e nas conversas que passavam por mim, eu corrigia os fatos, dialogava com aquele mais intolerante, porque nós temos as regiões evangélicas, principalmente aquelas pentecostais, costumam atacar muito a religião de matriz africana. Então, nós precisamos que os pastores também aprendam a respeitar as religiões de matriz africana, não ensinando inverdades para nossas crianças. Que nossas crianças possam viver culturalmente em harmonia, porque a criança não tem preconceito. É o adulto que emprega o preconceito na cabeça delas. Então a criança, quando ela aprende, ela não é tão preconceituosa. Vou te falar, você vai dar risada. Eu ia com a minha tia, a tia Eva, a esposa do tio Orlando, meu tio mais novo, e ele morava na ponta da praia. E ela me levava com 8, 9 anos num centro que tinha lá. Eu só sei que é segunda-feira agora porque eu não lembro, né? Porque eu dormia com aquele barulho, aquele atabaque lá, tal, aquele negócio, eu dormia, moleque. E quando eu acordava com a minha mão cheia de bala, de doce. Eu falava, olha, como eu não entendia nada do negócio, assim, eu não sei o que é isso aqui. Mas que eu gostei, né? Aí tem uma curiosidade aqui. O Anderson falou para mim uma coisa seguinte, que falaram para ele que macumba era onde faz aquele despacho ali na esquina, que fala mal. Qual é a origem dessa tal macumba que a gente fala das encruzilhadas? É coisa do mal? Na verdade, macumba é um instrumento musical à base de um tambor oco, né, que chamava macumba, que era usado para tocar nos festejos negros e também nas giras. Tá? Então, macumba é um instrumento que toca música. Então, nem todo pessoal de religião matriz africana é macumbeiro, que só é macumbeiro quem toca o instrumento. Mesmo que eu frequentasse, eu não poderia, porque eu não sei tocar nada. Na verdade, a pessoa que cultua os orixás são pessoas que cultuam a religião umbanda, candomblé, né, quimbanda, voduns, né, na verdade, e as outras religiões de matriz africana. Que barato. Mas não existe um macumbeiro. Eu tenho um amigo meu, uma amiga minha que está na rede lá do TikTok, ela é uma bruxa, né, uma barata. Mas e aquele negócio de colocar comida, cachaça, galinha preta, que o pessoal coloca nas esquinas, de onde vem aquilo? Não, a religião candomblé, eles costumam fazer sacrifício para os seus orixás. Cada orixá come um tipo de comida, um tipo de animal, e eles oferecem parte desses animais para esses orixás. A outra parte é usada para festejar junto com os demais pessoas do centro espírita ou terreiro, como queira dizer. Então o axé é do santo. E agora, já na Umbanda, não é propício matar bichos, mas como muitos pais de santos são feitos no candomblé e tocam Umbanda, eles costumam fazer matança para Exu ou para Ogum. Mas a maioria das vezes só usa farinha, na verdade, o Umbanda só devia usar as farinhas, sementes, verduras, legumes e frutas, sem matança de nenhum bicho. O candomblé que teria mais esse fundamento. É que vem de antigamente, porque assim, eu cresci na igreja cristã católica,
lecionei no Educandário São Gabriel, no São Vicente, em Colégio Santista em Santos. E a gente tem lá o dia de Santo Antônio, o dia de São Pedro, é feito aquelas festas, né? Assim, oferece, quer dizer, a gente pode oferecer para Santo Antônio, né? Mas não pode oferecer para Iemanjá, sei lá, é um negócio maluco. Mas me parece, não sei se eu aprendi errado, vocês me perdoem, né? Porque a gente está aqui com o professor, né? Entendeu? Eu, como a gente tirava o sarro na sua educação física, disse que não entendo muito. É brincadeira. Aliás, hoje está sendo gravado o programa 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Um abraço. Parabéns. Atrasado, né? Atrasado e a todos. Aos profissionais de educação física, parabéns a você. Em seu nome, eu homenageio todos os professores de educação física. Opa, obrigado. Aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi que, assim, os escravizados, quando eles fugiam, os que não fugiam deixavam nos cruzamentos da floresta, da selva, comida e bebida, né? E colocavam lá aquela vela, aquele fogo, para os animais não entrar. Tem a ver isso, não? Esses são os despachos, né? Encruzilhada normalmente cultua o orixá Exu. Mas quando começou isso aí, não é isso? E esses Exus, eles são protetores do caminho. Então eles rezavam, sim, para Exu proteger eles enquanto iam libertar outros escravizados nas senzalas, né? E proteger o caminho deles e de volta ao quilombo para chegar com segurança. E que os seus inimigos não pudessem alcançar. Então eles rezavam para ir buscar novos escravizados e rezavam para se proteger durante as lutas que tinham que seguir. Caramba, hein? A voz da educação. E aí é o seguinte, a capoeira era usada isso aí, que aqui, por exemplo, só que interessante isso aí, aqui no quilombo, né, artístico, tem aula de capoeira, né? Olha que interessante. Então, era uma luta disfarçada em dança para os donos da senzala não saber o que eles estavam fazendo, né? Na verdade, eles estavam aprendendo a lutar para se defender e conseguir fugir no momento certo. Eu não quero, eu não pense vocês que já vão falar, mas assim, agora, olha que interessante. Nós temos os escravizados dessa época, nós temos toda essa fundamentação religiosa que até hoje, né? Você vê, por exemplo, o Anderson torce pro meu time é o Santos, né? Então a gente torce pro centroavante fazer o gol na cobrança do pênalti. Mas a turma do goleiro reza também para que não tome o gol, né? Então a gente às vezes quer colocar Deus em tudo quanto é lugar. E o nosso assunto aqui é a religiosidade, é como você se manifesta em relação aos outros e tem que respeitar. Como é que eu posso falar? O Anderson é budista, tá entendendo? O Anderson ele é messiânico, o Anderson Mas a gente começa pela família da gente, né? Olha, por exemplo, na minha família eu tenho evangélico, minhas irmãs evangélicas, tem irmã que é ministra da religião católica, tem irmão que é ateu. Então, assim, nós aprendemos a conviver já em família, respeitando uns aos outros. A minha irmã evangélica vai na minha casa, come, bebe, eu vou na casa dela, come e bebo. Então a gente já não estabeleceu os preconceitos que as igrejas levantam sobre nós, a religião de matriz africana ou da evangélica, né? Então a gente costumou a se conviver sem preconceito. E quando a gente vai levar isso para a vida, a gente tem que levar da mesma maneira. O evangélico é meu amigo, o católico é meu amigo, o candomblessista é meu amigo, o budista é meu amigo, o Sexanuê é meu amigo, e nós precisamos conviver com as religiões de maneira respeitável, sem ofender e sem levar os dogmas que a igreja, o pastor, ou o padre, ou o pai de santo leva. Porque, assim, apesar que eu não ouvi nenhum pai de santo falando mal de outra religião, pelo contrário, eles sempre diziam pra gente que a gente tem que respeitar todas as religiões. É que eu não vejo nas outras igrejas que as pessoas chegam arregadas de preconceito. Então, assim, precisamos cultuar a cultura da paz e da diversidade e aprender a respeitar todas as religiões. Caramba, porque está na Constituição. Aí você começa a falar o seguinte: a falta de conhecimento é que faz o preconceito. Sim. Vamos usar dessa maneira. Por isso a voz da educação é muito importante. E você vindo para cá, dando essa credibilidade para o nosso projeto,
né, o Anderson acreditando na gente, me faz realmente acreditar e ter o sonho, né? E o sonho nosso que é o que é? Que nós estamos certos? Que nós estamos errados? Não, acho que essa, que dizia Paulo Freire, né? A gente ensina aprendendo e aprende ensinando. E assim que vai. E aí, veja só que interessante, você falou num lance legal. A gente falou aqui de educação física, falou desse conhecimento, falou da escravidão. O escravizado custava para o senhor de engenho uma faixa de 2 salários mínimos se fosse comparado com hoje. Era muito trabalho para manter o camarada ali. Eu poderia dizer, como você até foi coordenador da CUT, Central Única dos Trabalhadores, né? Que, olha que interessante, antigamente se usava aquelas correntes. Será que a carteira profissional, de certa maneira, não é um grilhão hoje para manter o pessoal escravizado, com 6 dias trabalhando, um dia de folga? Qual é a opinião do Adenilson? Eu tomaria cuidado com a carteira de trabalho, porque a carteira de trabalho resguarda o trabalhador de alguns direitos básicos. Então eu deixaria a carteira de lado do lado, mas que ainda a gente vive um processo de escravidão, hoje só não as pessoas negras, ainda a maioria negras, porque são as que moram na periferia, que tem o salário abaixo de um salário mínimo e meio, né? Então é uma escravidão pior ainda do que a época dos escravos, porque o custo era de 2 salários mínimos. Hoje tem gente que, a grande maioria, 40% da população, recebe um salário mínimo e meio no máximo. Às vezes o salário mínimo. Então é mais caro era mais caro para os donos de senzalas, o negro, do que hoje qualquer um da população, brancos ou negros, que estão trabalhando. Então, historicamente, meu sindicato, os sindicatos ligados às centrais, trabalham para que todos os trabalhadores tenham no mínimo um salário mínimo de ES, que hoje corresponderia a 3 mil a 4 mil reais mensais. Por pessoa, né? Então eu não lembro bem o número exato, mas podemos verificar futuramente, mas era isso, salário pisos de ES. E aí seria para manter uma família de 4 pessoas, né, em boas condições, com habitação, alimentação, e é isso. Com saúde, tempo de lazer. Então hoje trabalhamos mais dias, porque o escravizado trabalhava todos os dias, toda hora, todo momento, a qualquer hora, e ainda apanhava, né? Vivia acorrentado. E fisicamente, não é hipoteticamente. Mas hoje existe na legislação da CLT, que é a carteira de trabalho, alguns resguardam ainda para o trabalhador. Nós temos que manter, ampliar, mas não podemos jogar a carteira de trabalho fora. Esse negócio de salário é diferente do Anderson, tá? Porque o Anderson, nossa senhora, né? Ele quase não trabalha e ganha muito dinheiro, né? Deixa a Alice saber disso, né? Deixa pra lá. Mas ó, você falou uma coisa e a gente falta conhecimento. Aí tem que resgatar uma coisa lá atrás. Muita gente é contra a cota racial hoje. Mas aí fala essa coisa de ter uma época que, por exemplo, reforma agrária, MST, a da terra pessoal. Engraçado. Como é que vieram os italianos? Como é que vieram esse povo lá para o Rio Grande do Sul, para o interior de São Paulo? Não era dado terra para eles? Antes dos italianos vieram os japoneses, né? Depois os italianos, depois os japoneses, todos eles vieram com meeiros, né? O que eram meeiros? Pessoas que iam trabalhar na fazenda, mas tinham uma quantidade de terra que ia trabalhar de a meia com o dono, né? Além de ganhar o salário para trabalhar no dia a dia na lavoura do patrão. Então, era cota, isso é cota. Hoje as pessoas, até negros, ficam contra a cota racial nas universidades, no trabalho, nos concursos. Mas é que as pessoas ainda não entenderam para que serve essa cota. Por que dessa cota? Né? Eu no começo também fiquei resistente, porque assim, o negro tem a mesma capacidade, por que ele não entra já direto? E é o que deveria ser. Mas como não há uma equidade na educação, desde a libertação dos escravos, né? E na verdade os escravos foram libertados pela Lei Áurea e jogados lá pro nem cidadão de quinta classe, como nada no espaço brasileiro.
Não tinha direito a estudo, não tinha direito à alimentação, não tinha direito a emprego. Quem salvou foram as mulheres negras que sabiam cozinhar, fazer os quitutes e vender na praça do mercado, porque elas eram as cozinheiras de mão cheia. E os maridos que faziam trabalhos mais pesados que ninguém queria fazer, né? Então isso deu subsistência à família, mas ele não tinha direito a estudar, nem emprego formal. É o subemprego até hoje, né? A Lei Áurea tinha um lance que o negro não podia estudar, né? Como nós estamos no tempo aí, o chefe? Tá bom o tempo aí? Ah, bom, mas o antes é o único cara que constrói. É assim, ó, assim, no sindicato, quem me controla ainda, mesmo por fora ali, que eu brinco muito com ela, é a Margarida. Um abraço a Margarida, né? A professora Bebel, nossa segunda presidente, né? O Fabinho. A Tânia, a Sônia e tal, entendeu? Então, assim, eu sou dominado por mulheres mesmo, não tem jeito, viu? Agora aqui eu achei que fosse ter uma liberdade, olha, o problema é meu. Não, antes não deixa eu falar, mas deixa pra lá. E olha que eu conheci só a antiga esposa também, eles trevavam ali no Cabresto. Já que você falou dessa parte, assim, é impressionante, Anderson, é o seguinte, a minha mãe mandava em mim, aquela liberdade. A mulher mandava em mim, saudosa. Agora a filha manda em mim. Aí a filha manda em mim. Não, agora é as netas. A neta que manda em mim. Não tem escapatória. E aí, vocês estão percebendo? Você percebeu que o Adenilson é uma personalidade que corre por vários momentos e tal. Isso é importante. E você falou da família. Como fazer parte lá da tua matriz africana, tua religiosidade, lecionar, participar da CUT, participar de um partido político, ser candidato, participar disso, assim. E como é que você lidou isso com a família? Porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo, eu não vou participar porque é muito difícil, eu não consigo. Porque eu não nasci umbandista, né? Eu nasci católico apostólico romano, né? Que é a religião professada pelos meus avós, meus pais. Obrigatoriamente, desde quando vieram os escravizados juntos, já teve que entrar na religião. E aí, muitas coisas que foram ensinadas, eu aprendi ali. Aí, dentro da Igreja Católica, eu participei de um grupo muito forte, que foi o Movimento da Teologia da Libertação. Nossa. E tinha um grande efeito sobre as comunidades de creche básica, que ajudou o movimento sem terra, que ajudou o movimento sindical. Então eu tenho um puta respeito pelo Frei Beto e outros padres que passaram por minha vida nesse período, que eu aprendi muito na Igreja Católica. Fui da pastoral de juventude, depois de adulto, de mais de 30 anos, conforme a coisas que não era explicado para mim dentro da Bíblia ou da própria religião, que eu fui procurar um outro local para aprender essas divergências que não eram explicadas para mim. Eu aprendi no Umbanda, do Espiritismo. Então é aí que eu me encontrei, então é aí que eu estou. Que legal. Agora, a gente está falando isso aqui. Você começou lá no Educafro, né? O Educafro está também aqui, não é, o Anderson, né? Olha só, o Educafro faz parte aqui dos parceiros do Espaço Quilombo Artístico. Então vamos dizer que a história está se repetindo, né? Não é isso? Assim, o Frei Davi fundou o primeiro núcleo que era no Valongo, e esses núcleos foram se espalhando pela Baixada Toril. Eu acho esse um movimento maravilhoso. E elas têm que dar oportunidade para nosso povo negro a se acender, já que não temos a equidade ainda, que nós conseguimos ajustar um pouco da igualdade, né? Aí vem uma curiosidade, mas ali é o seguinte, é ensinado de um jeito normal das escolas, português, matemática, história, geografia? Qual o diferencial? Eles trabalham para aqueles que estão interessados em passar no vestibular das grandes universidades. Então os alunos já vão interessados, principalmente na questão matemática, língua portuguesa, física, química, biologia, que são as matérias que pesam muito sobre os vestibulares. Então, os professores são voluntários, e aí vai aprendendo a lidar com essas provas de vestibular, Enem, e assim por diante, essas
as provas que auxiliam a eles entrarem na faculdade e prosseguir a faculdade. Que interessante, aí você falou isso aqui. Eu andei vendo o que está acontecendo naturalmente agora, inclusive no encontro nosso lá da PUESP estadual, a Bebel passou isso muito bem, que vai estar acontecendo o quê? Está vindo o apoio do governo para esses movimentos que são sociais, né? Então, provavelmente